A paz do Senhor a todos, amém? Que todos estejam na graça do nosso bom Deus. Hoje eu entro aqui para deixar uma mensagem para vocês que está no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. A cura do leproso Naamã. Naamã era um soldado muito conhecido. Ele era um homem diante do seu senhor de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de alta estima, porque por meio dele tinha o Senhor vitórias à Síria. E era este homem valoroso em extremo, porém era leproso. E da Síria tinha saído tropas armadas e tinham levado preso uma criada, ainda pequena, da terra de Israel, a qual servia a mulher de Naamã. Esta disse à sua senhora: se rogasse o meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele o restauraria sua lepra. E Naamã foi e notificou isto ao seu senhor, e o declarou dizendo assim: e assim tem dito a menina que é da terra de Israel. E o rei da Síria então lhe disse: anda, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, pois, levando comigo 10 talentos de prata e 6.000 peças de ouro e 10 mudas de vestes. E também levou a carta para o rei de Israel, que dizia assim: logo quando chegar a ti esta carta, saberás que eu enviei a ti Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E logo que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para que mate e te dê a vida? Para que este envie a mim, para que eu cure um homem da sua lepra? Considerai isto agora e vede como busca ocasião contra mim. E quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou que dissessem ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Mandai-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e se pôs à porta da casa de Eliseu. E Eliseu então lhe enviou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás limpo. E Naamã se foi muito indignado, dizendo: eis que eu dizia a mim: sairá ele certamente, e estando em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e levará a sua mão e tocará o lugar e sarará a lepra? Abana e Varbá, rios de Damasco, não são porventura melhores do que todas as águas de Israel? E se me lavar neles, não serei também limpo? E se voltou e se foi indignado. Mas os seus criados se achegaram a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta se mandasse alguma grande coisa, não o farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás limpo? E então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do varão de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou limpo. Nessa mensagem, às vezes a gente fica sem entender, lendo ali, né? Eu estou enviando essa mensagem a vocês, mas fala de um soldado. Ele era um general do exército do rei da Síria. Ele era muito importante. Era ele que liderava as tropas, era ele que capturava, né, escravos, que eram os servos, né, que eles capturavam para trabalhar para eles. Mas com toda esse valor que ele tinha, com toda essa importância que ele tinha, ele era um servo, ele era um general, ele era um servo, ele era um homem doente. Porque havia nele uma doença que não tinha cura.
E as armaduras dele, a roupa que ele vestia, que ele se cobria, que tampava a lepra do corpo dele. Mas não havia cura, porque com certeza no coração desse homem havia tristeza. No coração dele havia uma tristeza que ninguém podia tirar da vida dele, aquela tristeza, aquela angústia, por saber que era um homem tão importante, mas que ele tinha uma doença incurável. Incurável, que poderia fazer com que... Mas para os fiéis, os que acreditavam, que tinham fé, sabia que apenas um homem poderia curá-lo, que seria Deus, através dos seus profetas. A lepra no Antigo Testamento tipificava a condição espiritual do homem não regenerado. Não havia na terra cura para a lepra, assim como na terra não há cura para o pecado. Todas essas grandes qualidades de Naamã relatava não o podiam salvar ou curar da lepra. Ele continuava sendo um leproso. E assim acontece com milhões no mundo, que acreditam que o seu estado, o seu status e a sua posição significam algo diante de Deus. Não significam absolutamente nada. A lepra naquela época era uma doença incurável, como o pecado, que é uma doença. É uma doença espiritual, aquela doença que para nós pode não ter cura, pode não ter solução, mas para Deus sim, para Deus tem. Deus, ele pode todas as coisas. Deus, ele é misericordioso com nossas vidas. E da Síria, onde Naamã vivia, havia uma criada, ainda jovem, que foi capturada justamente por eles, que vendo o sofrimento dele, mesmo ela sendo uma serva, ela vendo o sofrimento dele, ela pediu para que ele procurasse os profetas, porque nos profetas ele encontraria a cura. Que porventura foi o que aconteceu, né? O desespero dele de ser curado foi tanto que ele nem questionou, ele quis ir atrás para saber se aquilo ali realmente era verdade. Que era uma criada pequena, né? Que, proeminente na história, o Espírito Santo sequer cita o nome dela. Entretanto, o testemunho dessa jovem afetará nações inteiras. Olha, muitas vezes existem pessoas no mundo que não são reconhecidas. Vamos citar nós irmãos, irmãs. Muitas vezes nós não somos reconhecidos. Talvez por um ato que fizemos, talvez por algo que nós tenha feito, nós não somos reconhecidos por aquelas pessoas, mas coloque uma coisa na cabeça de vocês, irmãos, que nós sempre seremos reconhecidos por Deus. Independente de você ser reconhecido pela sua obra, pela sua posição, pelos seus status, pelo que você fizer. Se você não for reconhecido, você pode ter certeza que você sempre será reconhecido por Deus. Teria sido muito fácil para ela ter se sentido amargurada por ser uma serva, por ser uma escrava, e não ter feito aquela bondade, né? Ter falado para o seu mestre que haveria, né, alguém que poderia curá-lo. Mas mesmo ela passando pela situação que ela passava, ela não guardou rancor no coração. Como muitos hoje, às vezes, deixam de fazer o bem por causa do rancor que existe no coração. Deixa de fazer o bem, deixa de ajudar o próximo porque tem uma mágoa no coração, tem um ressentimento no coração. E isso é a nossa lepra. Porque a lepra em si aqui na história é uma doença que havia na pele, né, daquele homem. Mas no hoje em dia, a lepra que nós temos, alguns têm, é a mágoa, é o ressentimento, é a angústia, é a depressão, é a ansiedade. Coisas que nós não queremos entregar nas mãos de Deus
para que ele possa nos libertar. Por quê? Que muitas vezes as pessoas, eu já ouvi, gente, irmãos, eu já ouvi pessoas falar, número 7, o número 7 é um número amaldiçoado, 7 é um número no seu... Gente, o 7, se a gente for pensar bem, ele é um número abençoado, é abençoado. Procurem, irmãos, fazerem um jejum de 7 dias, procurem ouvir o Salmo 91 durante 7 dias, faça um propósito com Deus no período de 7 dias. Tudo faz parte dos 7. Quando a senhora rogou, né? Disse que ele rogasse, ele com certeza seria curado. Com efeito, ela disse: eu conheço alguém que conhece alguém que sabe o que pode fazer por ele. Essa pessoa indicou alguém que esse alguém sabia que tinha outro alguém que poderia trazer a cura para aquele homem, que eram os profetas de Deus. Que hoje nós temos profetas, nós temos pastores, nós temos missionários, são pessoas enviados de Deus. São pessoas verdadeiras, porque querendo ou não, temos que procurar pessoas verdadeiras, porque existem os falsos profetas, irmãos. Existem aqueles que falam por falar, mas existe aqueles que Deus usa para falar. E assim é Deus nesta noite. Ele está me usando para falar com vocês. Deveria ter traduzido como: Naamã entrou e disse, o seu senhor Ben-Hadad, o rei da Síria. O equivalente a aproximadamente 53 milhões de dólares no valor da moeda do ano de 2004, o homem sempre tenta comprar algo de Deus, quando na realidade o Senhor não tem nada à venda. Tudo é um presente gratuito. A cura é gratuita, a salvação é gratuita. Deus não cobra nada de ninguém, porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua riqueza. Deus quer te ver bem, Deus quer te ver curado, Deus quer te ver liberto. Essa é a gratidão de Deus por nós. Infelizmente, muitos na igreja moderna, que é na igreja de hoje, irmãos, estão tratando de evangelizar o mundo por meios políticos, que não mais do que inúteis. Estão tentando estabelecer algum tipo de filosofia da era do reino pseudo-cristão. Não há nada na palavra de Deus, por menor que seja, que faça tal alusão. O evangelismo é levado a cabo através da pregação do evangelho e por nenhum outro meio. Obviamente, o rei de Israel se incomodou com tal petição. Assim, quando a notícia chega a Eliseu, o profeta diz: mandai-o a mim. Ele não falou: pague para que eu vá até ele. Não, mandai-vos a mim. Naamã esperava ser recebido, elogiado e receber toda a atenção possível, mas Eliseu enviou somente um mensageiro a ele, dizendo-lhe o que deveria fazer. Naamã era um homem poderoso e esperava, segundo o que ele pensou, muito mais do que uma despedida seca. Ele pensou muito mais. Nações inteiras tremiam em sua presença. Depois de tudo, nesse tempo, ele era o mais poderoso comandante militar sobre a face da terra. Tudo isso implica orgulho, o qual é o pecado culminante na raça humana. Por essa mesma razão, a maioria nunca recebe nada de Deus. Todo indivíduo tem que se chegar ao Senhor do mesmo modo tanto grandes e ricos, como pequenos e pobres, pois todos são iguais perante o Senhor, como
pobres leprosos desventurados. Na realidade, os dois rios, Abana e Farpá, eram um dos rios mais claros do mundo. Então, por que este Jordão tão turvo? De fato, o Jordão, do menos nesse tempo, ficava o Calvário. Sim, ele era turvo, e sim, havia outros rios mais formosos. Entretanto, não havia qualidade curadoras nos outros rios, por mais formosos que fossem, enquanto havia cura e purificação completa neste Jordão, quer dizer, do Calvário. Os homens sempre estão perguntando: o que devo fazer para merecer a salvação? A maioria do mundo está tratando de ganhar sua salvação por obras novas, mas a realidade, tudo o que alguém tem que fazer quanto ao Calvário é lavar-se e será limpo. Porque 7 vezes. Por que 7 vezes? Não havia nada mágico quanto ao número, apenas simbolizava a redenção total e completa com Deus. Em outras palavras, uma obra completa. A salvação torna o homem completo. Quanto milhões que mergulharam nas águas do Calvário viram todos os seus pecados lavados e expiados. O homem é impuro espiritualmente. Esta impureza não pode ser limpa com sabão deste mundo, somente com o precioso sangue de Jesus. Irmãos, aqui nessa palavra fala de um homem que ele era super importante, ele era um dos homens abaixo dos reis. Só que em nenhum momento ele imaginou que ele estaria abaixo de Deus. É esse o orgulho do mundo hoje em dia. As pessoas querem se colocar acima de Deus, querem ser melhor do que Deus. Mas para Deus não existe pobre ou rico, não existe pequeno ou grande. Existe sim a nós. Porque quando ele foi questionado, ele achou que chegando na cidade do profeta, ele ia ser muito bem recebido, ele ia ser bem tratado. Mas pelo contrário, o profeta não quis saber dos status dele, não quis saber se ele era importante, se ele era rico, se ele era nobre. O profeta apenas enviou o mensageiro e pediu para que ele mergulhasse no Jordão 7 vezes. Então, para aquele general, isso foi um insulto muito grande. Por quê? Com tantos rios limpos, com tantos lugares melhores, por que eu haveria de mergulhar num rio imundo, num rio sujo?